Olá pessoal, tudo bem? Professor Moacir, agora é hora de colocarmos em prática o que aprendemos na nossa primeira aula a respeito da origem da vida. Então agora vamos trabalhar algumas atividades para testarmos nossos conhecimentos. Vamos lá para a tela para ver a nossa primeira questão? Questão de número 1, origem da vida. Ponha-se uma porção de linho velho num vaso que contenha alguns grãos de trigo ou um pedaço de queijo durante cerca de 3 semanas. E ao cabo desse período, os ratos adultos, tanto machos como fêmeas, surgirão no vaso. Sobre as ideias para explicar a origem da vida, o princípio, expresso no trecho destacado, ilustra a teoria da letra A, geração espontânea, B, clonagem, C, seleção natural, D, biogênese ou letra E, quimiossíntese. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, o enunciado nos fala a respeito de um experimento que foi citado na nossa aula, que é um experimento onde nós devemos colocar um pedaço de pano ou um pedaço de queijo e esperar cerca de 3 semanas, 21 dias, que ratos nascerão desse experimento. Você se lembra desse experimento? Experimento de Van Helmont. O Van Helmont, ele acreditava na teoria da abiogênese, aquela mesma, que acreditava que um ser vivo poderia nascer da matéria bruta de maneira espontânea, ou seja, a teoria da geração espontânea. Vamos voltar lá na questão? Olha aqui. Teoria da geração espontânea. Letra A. Essa é a nossa resposta. Não pode ser clonagem, porque clonagem está ligada à molécula de DNA. Não pode ser seleção natural. Seleção natural está relacionada à teoria evolucionista. E é lógico que não pode ser a teoria da biogênese. A teoria da biogênese, ela refuta totalmente a teoria da biogênese. E também não pode ser quimiossíntese. Quimiossíntese, pessoal, é um processo que, da mesma maneira da fotossíntese, é utilizado como uma forma de obtenção de energia pelos seres vivos. Então, de acordo com o enunciado, falando a respeito da teoria da abiogênese, nossa resposta fechou aqui na letra A, geração espontânea. Ok? Vamos passar para a questão de número 2. Vem comigo aqui. Questão de número 2 do Cefet, Minas Gerais. A questão pede, analisando o esquema e os fundamentos sobre a origem da vida, afirma-se. Então vamos lá, o fluxograma nos mostra o seguinte, ó, a atmosfera rica em metano, CH4, hidrogênio, água e amônia. Essa atmosfera deu origem aos aminoácidos e outros compostos orgânicos, que posteriormente deram origem a proteínas e ácidos nucleicos, que deu origem àquela sopa primitiva que foi abordada na nossa aula, o chamado coacervado. Esse coacervado deu origem às primeiras células primitivas, que posteriormente deram origem aos organismos vivos e é lógico que depois organismos mais complexos. Então, de acordo com esse fluxograma, nós vamos analisar essas afirmativas e vamos ver, dentre essas afirmativas, quais são as afirmativas corretas. Primeiro, o fluxograma representado está em conformidade com a teoria de Oparin-Haldane. Os organismos primitivos, micro-organismos, foram precedidos, ou seja, antes deles, em nosso planeta, por uma longa evolução dos compostos químicos. 3. Os organismos mais complexos portam em seu DNA muitas informações de outros que lhes antecederam na Terra. 4. As moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos dos organismos atuais são estruturalmente distintas daquelas presentes nos primitivos, ou seja, seriam diferentes. Então, de acordo com essas afirmativas, nós vamos analisá-las e, para nossa resposta, nós vamos encontrar aquelas que são consideradas como afirmativas corretas. Letra A, 2, 3 e 4. B, 1, 2 e 3. C, 2 e 4. D,
1 e 4 ou é 1 e 3. Então vamos voltar lá para as afirmativas, pessoal. Afirmativa de número 1 nos fala que todo o nosso fluxograma está em conformidade com a teoria de Oparin-Haldane. De acordo com a nossa aula, quando nós falamos a respeito da teoria de Oparin, eu falei para vocês que existiam gases na atmosfera primitiva, que eram justamente esses gases que estão aqui no nosso fluxograma, né? Metano, amônia, vapor de água, hidrogênio, e que transformações químicas na nossa atmosfera primitiva é que deram origem aos organismos atuais. Então, sim, esse fluxograma está de acordo com a teoria de Oparin e Haldane. Então, a afirmativa 1 é uma afirmativa correta. Segunda afirmativa. Os organismos primitivos, os micro-organismos, foram precedidos, ou seja, antes deles, em nosso planeta, por uma longa evolução dos compostos químicos. Olha aqui, gente, as células primitivas, os micro-organismos, os organismos primitivos. Antes deles, vocês podem observar que houve sim uma evolução dos compostos químicos. Primeiro os aminoácidos mais simples, depois proteínas e ácidos nucleicos, depois a sopa orgânica, que seria o coacervado. Então a afirmativa 2 também é uma afirmativa correta. Terceira afirmativa. Os organismos mais complexos, esses aqui, portam em seu DNA muitas informações de outros que lhes antecederam na Terra. Sim, princípio básico da evolução, que inclusive será tratado na nossa aula de número 2. A questão do parentesco evolutivo, da hereditariedade, onde existe semelhança do DNA entre espécies que compartilham características comuns. Então, sim, posso afirmar que a 3 também é correta. Afirmativa 4. As moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos dos organismos atuais são estruturalmente distintas daquelas presentes nos primitivos. Gente, proteína e DNA têm a mesma estrutura química em qual seja a espécie. Isso nunca muda. A composição química é a mesma, desde os seres primitivos aos seres atuais. Então, eu posso dizer para vocês com certeza absoluta que a afirmativa de número 4 é incorreta. Então, vamos lá para a nossa resposta? Resposta é a seguinte. Afirmativas 1, 2 e 3 corretas. Consequentemente, marcamos como resposta a letra B, que fala das afirmativas que nós acabamos de citar. Ok? Vamos passar para uma terceira questão? Vem comigo aqui. Questão de número 3. A descoberta dos micro-organismos por Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, gente, foi o responsável pela invenção do primeiro microscópio. Trouxe de volta a teoria da geração espontânea. Na nossa aula eu falei disso para vocês. A descoberta do microscópio, né? A invenção do microscópio trouxe análise do mundo microscópico para a comparação entre a teoria da biogênese e da biogênese. Na tentativa de refutar essa teoria, ou seja, de contrariar a teoria da geração espontânea, o italiano Lazzaro Spallanzani preparou infusões muito bem fervidas e cuidadosamente fechadas, as quais ficaram livres de micróbios durante muitos dias. Além dos objetivos iniciais, as experiências de Spallanzani foram muito importantes. Por quê? Gente, então vamos primeiro lembrar do Lazzaro Spallanzani. Na nossa aula, eu falei para vocês de uma comparação entre Spallanzani e Needham. Por conta dessa questão do microscópio, da análise do mundo microscópico, né? Nessa época, eles fizeram experimentos muito semelhantes. O Needham foi aquele que aqueceu o líquido nutritivo, e depois do aquecimento ele ficou estéril, ele matou os micro-organismos, e certo tempo depois, ao analisar, os micro-organismos reapareceram. Por que eles reapareceram? Porque o frasco permaneceu aberto e esses micro-organismos vieram do ar. O Spallanzani, gente, ele fez o mesmo experimento. Aqueceu, esterilizou, esperou alguns dias, só que com um detalhe. Ele manteve os frascos totalmente fechados. Consequentemente, evitava o contato com o ar, o que não levava à presença dos micro-organismos.
Inclusive, isso foi muito importante para a indústria alimentícia. Quando a gente chegar à resposta, eu comento com vocês o porquê. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no que nós temos como resposta. Além dos objetivos iniciais, as experiências de Spallanzani foram muito importantes porque, letra A, refutaram definitivamente a teoria da geração espontânea. Lembra lá na nossa aula, quando eu falei para vocês, que Spallanzani, sim, ele contrariou a teoria da geração espontânea, mas ele não conseguiu refutar. Quem conseguiu realmente refutar a teoria da geração espontânea foi Louis Pasteur com o experimento do pescoço de cisne. Então a gente já descarta totalmente a letra A. B. Contribuíram para a invenção da indústria de enlatados por François Appert. Quem que é esse François Appert? Era um confeiteiro francês, e esse confeiteiro francês, a partir dos experimentos do Lázaro Spallanzani, ele começou a entender que para evitar a contaminação dos produtos dele, ele precisava antes ferver os produtos, porque mata os micro-organismos, e posteriormente fechar a lata hermeticamente, ou seja, para não permitir a entrada de ar. Não é o princípio da teoria de Spallanzani? Então, consequentemente, aqui nós já temos a nossa resposta. Ele contribuiu para a invenção da indústria dos enlatados, por conta de ferver e fechar, para evitar a presença dos micro-organismos. A letra C fala que confirmaram os resultados obtidos por John Needham. Não, contrariou os resultados de Needham. Needham era defensor da biogênese. Letra D, comprovaram que a fervura destruía a força vital existente no caldo. Que força vital? Não existe força vital. Isso aí foi proposto por Needham. Letra A, comprovaram que sem oxigênio não há possibilidade de vida. Totalmente incorreto. Existem seres anaeróbios, como por exemplo fungos, bactérias, que sobrevivem sem a presença do oxigênio. Então por isso que nossa resposta fechou na letra B. Ok? Vamos dar uma olhada em mais uma questão? A questão de número 4, ela tem aqui um esqueminha, uma figura. Vamos dar uma olhada no enunciado. A questão de número 4 nos fala de um experimento relativo à origem dos seres vivos. 3 frascos, A, B e C, com caldo de carne, foram fervidos e preparados conforme a figura abaixo. Olha aqui o formatozinho desse bico desse frasco. Nos lembra um experimento que nós citamos aí na nossa aula quando falamos a respeito da origem da vida. Após algum tempo, só se observou a existência de micro-organismos no frasco A. Então, depois de um tempo, só esse aqui continha os micro-organismos. Assinale a alternativa incorreta sobre esse experimento. Letra A. Como a rolha do frasco B impede a entrada de oxigênio, não é possível o surgimento de seres vivos. Letra B. Os micro-organismos presentes no frasco A são provenientes de outros existentes no ar. C. A fervura dos frascos tem como objetivo a destruição de micro-organismos presentes no caldo de carne. D. A curva existente no frasco C, essa curvinha aqui, retém os micro-organismos, impedindo que eles alcancem o caldo. Letra E. Um experimento semelhante a esse foi realizado por Pasteur, que conseguiu comprovar a teoria da biogênese. Então, vamos lá? Estamos procurando a afirmativa incorreta. Temos aqui os 3 frascos, o A totalmente aberto, o B totalmente fechado e o C com essa pequena modificaçãozinha, essa pequena adaptação no frasco, mas que permite a entrada de oxigênio. No B não tem entrada alguma de oxigênio e aqui pelo enunciado, somente o frasco A continha micro-organismos. Então o que é que nós podemos falar a respeito disso, voltando às afirmativas? A. Como a rolha do frasco B impede a passagem de oxigênio, está totalmente fechado, né? Não é possível o surgimento de seres vivos. Pessoal, mais uma vez eu falo para vocês, inclusive com o que foi trabalhado na questão anterior, tá? Existem seres anaeróbios. Então, a ausência de oxigênio não significa que haverá vida.
Então, consequentemente, essa alternativa já traz a nossa incorreção, já está incorreto. Essa aqui é a afirmativa que nós devemos marcar. Lembra aí, existem seres anaeróbios. Afirmativa B, por que não pode ser? Os micro-organismos presentes no frasco A são provenientes de outros existentes no A. Sim, o frasco A estava aberto. Não existe força vital. Os micro-organismos chegaram pelo ar. Afirmativa correta. C. A fervura dos frascos tem como objetivo a destruição de micro-organismos presentes no caldo de carne. Sim, gente. Quando a gente aquece, a gente praticamente esteriliza. A gente mata os micro-organismos que não são resistentes a altas temperaturas. Então, a afirmativa correta. Inclusive, foi feito por Pasteur também. D. A curva existente no tubo do frasco C. Essa curvinha aqui, ó, retém os micro-organismos, impedindo que eles alcancem o caldo. Aqui é o primeiro contato do micro-organismo. Ele se aloja e, consequentemente, não chega ao líquido. Então, por isso que essa afirmativa, sim, está totalmente correta. E, por último, um experimento semelhante a esse foi idealizado por Pasteur. Sim, gente, que conseguiu comprovar a teoria da biogênese. É o experimento que nós vimos na nossa aula teórica, que é do pescoço de cisne. Gente, aqui nós finalizamos essa nossa parte teórica, nossa parte prática, desculpem. Agora é com vocês. Depois dessa aula teórica, depois dessa nossa exposição de atividades, basta que vocês acompanhem o material e também, é lógico, que resolvam as questões propostas. Grande abraço e até a próxima.